Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2015, programa número 501. Um bom dia para você que nos acompanha aqui no Jornal Inclusão. Bom dia, Natália Ponce. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Fernando Negrão. Hoje vamos falar sobre um farmacêutico americano que alega que os idosos estão sendo medicados de forma errada. Também vamos falar sobre uma oficina de fotografia para deficientes visuais no Paraná. E tratamento nacional com células-tronco evita a amputação dos pés. Jornal Inclusão Brasil. Saúde. Farmacêutico americano alega que os idosos estão sendo medicados de forma errada. Segundo Armon Neal Jr., de 74 anos, existe um risco adicional no coquetel de remédios que os idosos muitas vezes precisam tomar. Geralmente, em número elevado, as drogas podem interagir de maneira perigosa entre si e provocar resultados inesperados e nocivos. Uma pessoa que ingere 10 remédios diferentes tem 44 interações, que é quando os remédios anulam a ação um do outro ou produzem efeitos colaterais inesperados. No caso de 15 remédios, essas interações sobem para 104. A formulação química das drogas está muito mais sofisticada do que há algumas décadas. Isso junto ao fato de que os médicos não compreendem claramente as mudanças químicas que acontecem no organismo das pessoas acima dos 50 anos. Isso pode ser muito perigoso. Depois dos 30 anos, as pessoas perdem anualmente 1% das funções renais e do fígado. Aos 80 anos, um idoso tem 50% das funções desses dois órgãos. Os médicos não conseguem entender que um remédio conhecido, famoso, eficaz, que fazia bem ao paciente aos 30 ou 40 anos, pode se tornar um perigo aos 60. Isso acontece porque o corpo dele não metaboliza mais a droga da mesma maneira, segundo o farmacêutico americano. Mas por que alguns medicamentos se tornam perigosos para os idosos? Usando como exemplo um remédio para dormir, o médico explica que as enzimas do fígado de uma pessoa de 25 anos metabolizam a droga de uma maneira específica, mas aos 70 anos essas enzimas já não estão presentes na mesma quantidade. A droga não vai ser metabolizada corretamente e acaba sendo depositada no organismo, e quando começam os efeitos colaterais, o paciente cochila enquanto está dirigindo ou sente tontura, cai e quebra um braço. O médico explica que as drogas mais prescritas, de forma errada ao idoso, são as usadas para fortalecimento ósseo. Em muitos casos, 2 medicamentos do mesmo tipo combinados podem ser letais para os idosos. Não existe uma quantidade segura de remédios que o idoso pode tomar. Muitas vezes apenas uma droga já pode ser inapropriada e o número de riscos em potencial aumenta cada vez que é adicionado um novo medicamento. Há ainda uma relação entre a medicação errada e o aumento nas quedas. Homens idosos com problemas na próstata tomam um remédio chamado bloqueador alfa, uma droga para a pressão sanguínea. Essa droga funciona dilatando as veias da próstata, o que melhora a urinação. Só que ela não age apenas na próstata, mas em todo o corpo. Como as veias ficam grandes e o sangue precisa atravessar todo o organismo, isso pode levar à queda de pressão. Se o paciente faz movimentos repentinos, o sangue sai do cérebro e fica zonzo. Esses episódios de hipotensão podem deixar o idoso com tonturas e aumentar a incidência das quedas. Mas como um paciente idoso pode saber se há algo errado com as prescrições? O doutor explica que quando o médico receita um remédio e este não funciona, ao invés de acrescentar outro, o correto seria cancelar o primeiro para começar a usar o segundo. Ele ainda orienta que se você está indo ao médico e está tomando 2 ou 3 medicações e uma nova droga causa sensações que não são naturais a você, volte ao médico ou ao farmacêutico e diga que esses novos sintomas estão sendo causados pela nova medicação. Inclusão. Fotógrafa ministra oficina de fotografia para deficientes visuais no Paraná. A seção Braille da Biblioteca Pública do Paraná promove a partir de quarta-feira a oficina de fotografia ministrada pela fotógrafa Juliana Einstein.
Mais informações com a repórter Jéssica Elias. Não é preciso equipamento fotográfico, apenas um celular com câmera. Os módulos de aprendizado vão ser definidos com a turma, assim como as eventuais aulas fora da sessão Braille. Deficientes visuais, parciais ou total, podem participar. De acordo com Juliana Stein, a oficina tem como objetivo tratar dos processos de produção, linguagem e composição de imagem, além de aspectos formais e de conteúdos da fotografia, tentando encontrar novos caminhos para antigos conceitos. A fotógrafa já apresentou os trabalhos em mais de 10 países e foi a representante brasileira do Pavilhão da América Latina da Bienal de Arte de Veneza em 2013. O curso vai ser realizado todas as quarta-feiras, das 2 às 3:30 da tarde, e segue até dezembro. As inscrições, sem custo, podem ser feitas através do e-mail inscriçãobraille@bpp.pr.gov.br. Repetindo, inscriçãobraille@bpp.pr.gov.br. Jéssica Elias para o Jornal Inclusão. Ciência e tecnologia. Tratamento nacional com células-tronco evita amputação dos pés. Há pouco mais de 6 meses, o aposentado Júlio César de Andrade, de 65 anos, recebeu a notícia de que amputaria um dedo do pé que estava prestes a gangrenar por falta de circulação sanguínea. Se não funcionasse, poderia perder o pé ou mesmo parte da perna. Como última opção, iniciou um tratamento experimental com células-tronco extraídas da medula óssea. Hoje, 5 meses após a terapia, o sangue voltou a circular nas veias do pé de Andrade, o que evitou a amputação. Ele é um dos 10 pacientes tratados em um projeto de pesquisa coordenado pela PUC do Paraná. Saiba mais com a repórter Jéssica Elias. Andrade e outras 7 pessoas conseguiram evitar a amputação dos pés. Outras 2 não tiveram a mesma sorte. O estudo é inédito no país e é feito em 4 hospitais situados em Curitiba, no Paraná, Salvador, na Bahia, e em São José do Rio Preto, em São Paulo. O financiamento vem do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Segundo o médico Jorge Time, coordenador da pesquisa em Curitiba, onde 8 dos pacientes foram operados, a técnica só é aplicada em pessoas com risco iminente de amputar pés e pernas. No estágio crítico, como estava Andrade, o paciente mal anda, tem feridas que não cicatrizam e necroses em partes da perna. Quase todos os casos acabam em amputação. Nessa fase da doença, o paciente tem expectativa de vida 25% menor. Após grandes amputações, esse índice sobe para 50%. As células-tronco têm por característica se dividir e formar 2 células filhas. Uma delas permanece igual e a outra pode se diferenciar. Como elas estimulam a formação de novos vasos sanguíneos, o sangue volta a circular na área com falta de circulação. Os sintomas desaparecem e há melhora nas feridas. Estudos semelhantes já foram feitos em países como França, Alemanha e Estados Unidos, mas é preciso fazer o tratamento em mais pacientes para que ele possa entrar na prática clínica. Jéssica Elias para o Jornal Inclusão. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que quer entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radiojornalinclusão@gmail.com. E se você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie um currículo para contato@portalinclusão.com. Obrigado pela sua audiência e tenha um bom dia. Bom dia para você e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariene Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: André Pacá, Jéssica Elias, Ingrid Gerevini e Rafael Eisinger, gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz e Jéssica Elias. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.